bem-vindo de volta. Este é o nosso módulo de Grego 2, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na nossa segunda aula. Eu sou o professor Felipe Prestes. Temos trabalhado juntos agora sobre os verbos no grego, nesse nosso segundo módulo. E para essa nossa aula de hoje, a gente vai tratar algumas questões sobre o verbo, como a gente já tem falado. Especificamente, a gente vai falar sobre o modo verbal. Algumas pessoas não sabem exatamente o que é um modo verbal, né? Qual a diferença, se há alguma diferença entre indicativo ou subjuntivo. A gente trabalhou isso na escola, né? Talvez achou que era somente as questões de conjugação, mas tem muito mais de significado dentro disso, e quando a gente olha para o grego a gente vê como isso abre portas para a gente no entendimento, ok? Também vamos falar sobre os elementos do verbo. Nós trabalhamos um pouco isso na nossa última aula, mas agora a gente vai entrar um pouco mais especificamente sobre os elementos do verbo no nosso verbo que a gente vai tratar hoje, que é o presente do indicativo ativo. Então, tratando já mencionando isso, né, a gente vai ver que esse é um verbo bem comum, bem próximo da gente no grego, e a gente vai ver como ele funciona. A gente vai falar também sobre o vocabulário. A cada aula, na última aula não, nós estávamos tendo uma introdução, mas a cada aula, a partir de agora, nós vamos ter um vocabulário, uma parte que nós vamos tratar como aquelas palavras que a gente tem sempre trabalhado, como isso funciona no português, certo? E é muito importante que a partir de agora você comece a memorizar. Se você já não estava fazendo isso no grego 1, então comece a memorizar cada uma das palavras que a gente trouxer. Algumas vezes eu faço uma relação com o português também, porque são palavras que dão origem às palavras que nós temos hoje. Nem sempre dá para fazer isso, obviamente, né? Mas sempre que a gente pode, a gente faz essa relação, tá bom? Então memorize o vocabulário. É fundamental que o aluno memorize o vocabulário para que ele prossiga no seu entendimento. Não adianta nada entender as formas verbais, memorizar as formas verbais sem ter vocabulário para trabalhar, né? Nós chegamos até a mostrar em uma das nossas aulas no primeiro módulo que o vocabulário é como uma espécie de tijolo, né? São vários tijolos que cada palavra são tijolos que você vai construindo a partir dessa parede, assim, vamos dizer assim, desse prédio que é o entendimento da língua. Então, que você tenha uma boa aula e até breve, quando nós nos vermos de novo para as conclusões. Mas logo depois você já vai ouvir minha voz e a gente vai explicar mais sobre essa aula. Então, até mais, uma boa aula. Agora a gente vai falar sobre o presente do indicativo ativo. É o capítulo 16 do nosso livro de texto, o livro de William Mouse. E dentro disso, a gente vai tratar sobre essa questão das formas do verbo. Então a gente vai lá, a gente vai ver como isso não é tão difícil assim quanto pode parecer. Então, começando com a nossa metodologia, a ideia de que a gente inicia sobre o português, a gente vai analisar essa frase: eu estudo grego. Então, o que você pode dizer dessa frase quanto ao seu tempo verbal? Quando você olha aqui essa palavra estudo, você diria que ela faz parte de que tempo verbal no português? Acho que você diria certamente o presente. E com relação à forma como o falante enuncia, ele está expressando o quê? Então, nós temos aqui eu estudo grego. Você acha que ele está expressando um desejo ou uma certeza? Eu estudo grego. Ou você acha que ele está dizendo uma ordem? Eu acho que a gente pode ver aqui, eu estudo grego, que é uma afirmação, que isso então seria uma ideia de certeza. Portanto, quando nós temos um verbo que está indicando uma certeza, uma indicação, uma assertiva, enfim, nós temos um verbo no presente do indicativo. Isso diz respeito ao modo do próprio verbo. Então vamos olhar aqui para o ego men himas baptizo en hidati. Talvez você lembre, ego significa eu, men
seria o porém. Rimas seria o vos. Baptizo en hidati seria batizo em água. Então, vamos olhar aqui. O que você pode dizer dessa frase quanto ao seu tempo verbal? Passando aqui um pouco. Você pode ver, baptizo, ela é um verbo que está no tempo presente no grego. A gente vai poder analisar e até afirmar isso nessa aula já. Então, eu, porém, vos, ou vos batizo em água, en hidati. Então, com isso, o que nós temos? Nós temos aqui, eu, porém, vos batizo em água. Então, seria a forma presente, e quanto à forma como o falante a enuncia, ou seja, ele está expressando um desejo, uma certeza ou uma ordem. Bom, a gente está vendo se eu vos batizo em água, isso se trata de uma certeza, de uma indicação. Então, o verbo está no presente do indicativo. Então, o indicativo, pessoal, se refere ao modo, certo? Isso aqui é o indicativo. Assim, nós analisamos o verbo com o seu modo, mas outra forma bem importante também é o seu tempo verbal. O seu tempo, neste caso aqui, é o presente. Então, por isso, nós temos o presente do indicativo. Então, só para afirmar um pouco mais ainda sobre a ideia de modo, nós temos aqui, por exemplo, um desejo. Vamos dizer assim, se eu estudasse grego. Se eu estudasse grego. Então, essa ideia de desejo seria trazida por um outro modo. Seria o modo subjuntivo. Se eu estudasse. Talvez você lembre das suas aulas de português. Se eu estudasse, ou que você estude muitas vezes o grego. Então, ou então dentro da nossa frase aqui, se eu os batizasse em água, uma condição, ou se eu se eu os batizasse em água, ou mais, que você batize em água, meu amigo. Então, com todas essas ideias aqui, você tem a ideia do subjuntivo, que é um desejo ou uma possibilidade, né, uma condição que não está na esfera das assertivos, das indicações. Então, com isso, nós temos o modo subjuntivo. O modo, vamos dizer assim, da certeza, porque nem sempre é certeza, né? Mas das afirmações, nós temos o indicativo. Justamente indica, justamente traz a ideia de indicação, de indicativo. O subjuntivo tem mais uma ideia de subjetividade, né? Não é tão assertivo assim. Já a ordem, talvez você lembre aí, batize em água, por exemplo. Você batize em água. Com isso você teria uma ordem, e essa ordem estaria no imperativo. Esse é o modo, todos esses aqui são modos, tanto do português quanto do grego, para nos definir a ideia que está por trás da frase. Então, esses dois termos, modo e tempo, vão estar bem presentes em todas as nossas aulas. E especificamente, o tempo verbal aqui é o tempo presente. Então, agora a gente vai falar sobre os elementos do verbo grego. E aqui especificamente, nós vamos tratar sobre a forma geral, por exemplo. A forma geral do verbo grego é raiz do tempo presente, a vogal conectiva, as terminações pessoais primárias ativas. Vamos destrinchar isso aqui, certo? Temos aqui li, o, men. Isso aqui é do verbo lio, certo? Vamos deixar logo claro aqui. Lio, que significa eu solto ou eu destruo. Esse verbo é muito utilizado, principalmente agora no início,
porque ele é bem curto, certo? Sua raiz está aqui, li, a gente vai já falar sobre isso, e por conta disso ele fica mais fácil de memorizar. Então ele vai acabar sendo um verbo padrão, um verbo paradigmático nesse sentido, de onde você vai tirar os outros paradigmas. Então vamos lá. Li mais Omicron mais man se torna lioman. E assim nós temos o tempo verbal presente do indicativo ativo destrinchado. Então vamos lá. Raiz do tempo presente é a primeira parte aqui do verbo. Então é a forma mais fundamental do verbo num determinado tempo. Então nós temos essa forma, essa raiz, e essa é a forma de nós sabermos que verbo é esse, o que ele significa, porque ele tem uma raiz. Então, às vezes, a gente pode até não saber qual é o tempo do verbo, a gente pode até não saber qual é o modo do verbo, mas pela raiz, a gente sabe o que significa esse verbo. Talvez a gente não saiba exatamente como é que ele está na frase, mas a gente sabe que se a gente vir um lambda com um y, nós temos o verbo li, a gente sabe que isso aqui se refere a soltar ou destruir, a gente tem o significado do verbo. Então, atente-se para a raiz dos verbos que você está tratando, porque é assim que você vai se desenrolar, vamos dizer assim, quando você estiver lendo o Novo Testamento e ver algumas partes que você não sabe exatamente o verbo, mas você pensa, não, mas isso aqui eu conheço esse verbo. Esse verbo tem essa raiz aqui, li, que significa soltar ou destruir. E aí, com mais atenção, mais estudo, a gente vai começar a descobrir facilmente até mesmo seus tempos verbais. Enfim, a forma fundamental de um verbo num determinado tempo é a sua raiz, e aqui nós temos o li, como eu já indiquei aqui, isso aqui é a raiz. Nós também temos o que nós chamamos de vogal conectiva, ou no português nós chamamos de vogal temática. Seria o que vem depois da raiz, certo? Então aqui nós temos li, já sabemos que isso é a raiz. O ômicron é a vogal conectiva. Justamente por que ela é chamada conectiva? Porque ela conecta a sua raiz ao que nós vamos chamar de terminações temporais, certo? No próximo slide. Mas como ela conecta essas duas partes aqui da palavra ou do verbo especificamente, então nós chamamos de vogal conectiva. Então nós temos li mais ômicron, que é a vogal conectiva, mais man. Então nós temos lioman. Nós também temos aqui li, raiz, já falamos. Epsilon, esse nosso epsilon aqui é a vogal conectiva, porque ela conecta as duas partes do verbo, como nós já falamos. E essa terminação aqui, te, então se torna liete, as duas vogais conectivas, certo? Isso é o que nós chamamos no português de análise morfológica, certo? É a forma do verbo e a formação, na verdade, a formação das palavras. A gente estuda isso no português já geralmente ali no início dos anos letivos, certo? E geralmente a gente passa reto sobre isso, mas na verdade ele é bem importante para a nossa compreensão, principalmente quando nós estamos aprendendo uma nova língua. Então, lembrando aqui a raiz e a vogal conectiva. Ainda sobre os elementos do verbo grego, nós temos aqui a terminação pessoal, que é acrescentada a vogal temática para designar a pessoa e o número. Vamos falar primeiro no português, porque é mais fácil para depois a gente passar para o grego. Vamos para o verbo amar. O verbo amar, vamos aqui o verbo amo e também ama. Pensando especificamente sobre isso, vamos lembrar aqui o que há de semelhante dentro desses dois verbos. Nós temos aqui o am e am. Isso é a nossa conhecida raiz, certo?
é a raiz desses verbos, am, am. Quando você vê esse verbo em qualquer lugar, você sabe que esse am nos dá uma indicação já de amar, do verbo amar. Mas o que nós temos de diferente aqui é o nosso o e o nosso a. Esse amo, você já sabe que ele se refere ao pronome pessoal eu, que é a primeira pessoa. Primeira pessoa do singular. E aqui nós temos ama. Você deve saber que ama pode ser ele ou ela ama. Vamos colocar aqui ele, que é a terceira pessoa. Também do singular. Vamos colocar aqui singular, singular. Ok. Você pode entender aqui e perceber que a primeira pessoa e a terceira pessoa são exatamente como nós falamos aqui, a pessoa, e aqui no caso, número, que é o singular ou também o singular. Essa vogal aqui, O, e essa vogal A, elas nos indicam que é primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. Então, elas são o que nós chamamos em português também de terminação pessoal, ou outros nomes da gramática para referir-se a eles também. Mas, de qualquer forma, o que nós temos aqui no português é uma forma de diferenciar um do outro, especificamente na palavra. Então, passando aqui para o nosso grego, vamos pensar aqui. Liomen, nós temos a raiz, nós temos a vogal temática e nós temos o men. Esse men me indica especificamente aqui, e a gente vai lembrar sobre isso, que isso aqui é nós destruímos ou nós soltamos por conta desse men, é a terminação pessoal. Então fica liomen. Do mesmo modo que liete, você tem o te aqui, porque você tem a raiz, a vogal temática e depois você tem o te, que é especificamente sobre, aqui é men, nós soltamos, primeira pessoa, pessoa do plural. E aqui liete, vós soltais, seria segunda pessoa do plural. Ok? Então, depois disso, de tratarmos sobre isso, nós temos as terminações primárias. O que são? São as terminações pessoais que servem como padrão para a conjugação dos verbos, que são especificamente isso aqui que nós temos tratado, certo? E nós também temos a voz. A voz pode ser ativa, passiva ou também a voz média. A gente já falou sobre isso inicialmente, mas vamos lá. Nós estamos considerando agora a voz ativa, mas mesmo para o presente ainda há as vozes média e passiva. Mas isso é um assunto para depois. Então vamos para o nosso paradigma, que são as formas gerais, como a gente já falou no nosso primeiro módulo, para tratarmos sobre aqui o primeiro indicativo, aliás, desculpe, a forma do presente indicativo ativo. Então vamos lá. Primeiro, nós temos aqui a pessoa e o número, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Isso, pessoa e número. E nós temos a forma do verbo com as raízes em vermelho, as terminações pessoais e vogais temáticas em verde, ou vogais conectivas, como a gente já falou. A tradução, a vogal conectiva referenciada aqui e também a sua terminação pessoal. Então vamos lá. Primeira pessoa do singular, lio, significa eu solto. Veja aqui, primeira pessoa do singular, eu. A vogal conectiva é um ômicron que está incluído aqui, mas por conta da sua forma verbal, ele foi, como é que se pode dizer, ele foi incluído aqui dentro, certo?
A questão etimológica de como isso aqui aconteceu é um pouquinho complicada, a gente não precisa tratar sobre isso. Para todos os efeitos, lembre-se de que nós temos aqui um lio, certo? E essa é a forma de lembrar um ômega. Não a terminação pessoal para o presente do indicativo. Para a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Segunda pessoa do singular, lies. Lies, tu soltas. Segunda pessoa do singular, então tu soltas. Eu sei que no português nós nem sempre utilizamos o tu com a sua conjugação corretamente. Possivelmente você fale tu solta, ou mais ou menos assim. Eu sei disso, mas para o nosso grego aqui, você precisa lembrar da conjugação da forma correta, da forma gramatical, porque senão se você achar que isso aqui deve ser falado como no nosso português coloquial, como a gente conversa, não vai dar certo, você vai se confundir. Então tente sempre lembrar das conjugações verbais da forma como elas de fato são. Uma dica é você pegar uma gramática, como nós já falamos desde lá do módulo 1, uma gramática, e estude essa gramática na parte dos verbos, especificamente das conjugações. Conjugue alguns verbos para você pensar e às vezes até descobrir que a gente tem algumas dificuldades na conjugação dos verbos, principalmente quando a gente chega em tu, na segunda pessoa do plural, na segunda pessoa do singular, tu e vós também. Então, pense nas conjugações, porque se você tem dificuldade nas conjugações do português, você vai ter dobrado ou triplicado no grego. Então, lembre-se disso e vamos prosseguir aqui. Lies, tu soltas, vogal conectiva epsilon, está aqui, e a terminação pessoal é sigma. Então, lies. Terceira pessoa do singular é liei. Então, você tem aqui ele solta, ele ou ela solta, vogal conectiva epsilon, terminação pessoal iota, e nós temos liei. Liomen, nós soltamos. Então você tem aqui primeira pessoa do plural, nós, como a gente já falou também para o português, o ômicron, vogal conectiva, e a terminação pessoal men. Liete, vós soltais. Lembre-se desse i aqui do português, porque ele nos diz que é a segunda pessoa do plural. Apesar de nós não utilizarmos muito essa palavra, essa expressão, né, vós, só não especificamente na Bíblia, né, nós temos ainda essa expressão com vós, apesar de muitas versões não terem mais. Mas enfim, o vós, segunda pessoa do plural, e soltais, não é soltas. Isso isso aqui é singular, segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, soltais. E então você tem o epsilon e o te, que são a vogal conectiva e a terminação pessoal. Liosi ou liosin, esse ni aqui é um ni móvel, vai depender do que vem depois da sua palavra, mas liosi, eles soltam. O ômicron aqui, a vogal conectiva, e o NC é a terminação pessoal. Como essa terminação pessoal é acrescentada à vogal conectiva, a gente não vai entrar especificamente nesse mérito, mas o que a gente vai fazer é o que nós temos aqui no próximo slide, que é a forma do presente do indicativo ativo, as terminações pessoais para nós memorizarmos. Então vamos lá. Ômega, eis, ei, omen, eté ou si. Como você pode memorizar isso? Você pode lembrar dessa sequência aqui. O, eis, ei,
omen, até ou si. Talvez você pode fazer uma música. Eu aprendi, eu acho que sem música, mas eu sei que às vezes com música ajuda. Mas enfim, faça o ritmo aí que você quiser, contanto que você lembre que é o, eis, ei, omen, até ou si. 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 Repetir tanto assim, porque você tem que pegar esse ritmo mesmo. Talvez você tenha que voltar, ou então você mesmo falar o, eis, ei, omen, até ou si. Porque essa é a forma básica do presente do indicativo ativo. Se você não memorizar isso aqui, isso é muito importante, pessoal. Se você não memoriza isso aqui, não adianta você estudar mais verbo grego, porque você vai utilizar isso aqui constantemente. Então memorize os paradigmas, principalmente esses iniciais, porque eles vão ser fundamentais para o seu ensinamento, para o seu estudo, enfim, para o seu aprendizado. Então, dica aqui, em caixa alta, memorize. Memorize, certo? É isso aí. Falando aqui das características do tempo do presente indicativo ativo, a gente vai falar sobre o aspecto. O aspecto verbal para o mouse no tempo presente, ele vai indicar que é uma ação durativa ou indefinida, certo? Ação durativa ou indefinida. Porém, contudo, o aspecto verbal ele não indica a ação em si. Ele não está falando da ação especificamente. Ele está falando da perspectiva do autor acerca do fato narrado, certo? Então, o tempo verbal, por exemplo, eu viajo amanhã, o tempo é o tempo presente. Mas amanhã nos dá a ideia de futuro. Então, o meu aspecto aqui, o aspecto verbal, é a forma como eu quero retratar essa frase, como eu quero retratar essa ideia. Para mim, eu quero retratar essa ideia como se eu já estivesse dentro dessa ação. Eu já viajo amanhã. Amanhã está no futuro, mas para mim é tão presente nesse sentido que eu já retrato com essa clareza de estar dentro da ação, de uma situação que já está em processo. Ok? Então, não é a ação em si que está sendo definida aqui, porque a ação em si é amanhã, é futura, mas o nosso tempo verbal ele vai me indicar especificamente a forma como eu quero, lembre-se de retratar. Como eu quero retratar, como eu quero mostrar essa ação dentro da minha cabeça, tá? Dentro da minha cabeça, como eu quero expressar isso. Então, nós vamos chamar o aspecto do presente do indicativo ativo como um aspecto que está em processo. A minha forma de retratar, quando eu quero usar o presente do indicativo ativo, é a ideia de processo, algo que já está em andamento, que está em processo. Não necessariamente que é no passado, no presente ou no futuro, mas que é algo que está em processo. Essa é a ideia do aspecto. Além disso, nós temos também a ideia do tempo. Ele também pode indicar ações no presente, mas essa não é uma regra absoluta. Tempo cronológico, ou seja, quando acontece a ação. Quando eu falo de tempo cronológico, é quando a ação acontece. Quando no tempo a ação acontece. Ou seja, essas ações do tempo presente podem acontecer no presente, ou seja, na hora em que se fala. Mas isso não é uma regra absoluta. Você pode ver no Novo Testamento, às vezes o tempo presente se referindo ao passado, às vezes o tempo presente se referindo ao futuro, como a gente até viu aqui no português. Enfim, mas para efeitos didáticos, certo? Em exercícios, testes, provas, quando nós tratamos sobre isso, nós vamos entender um tempo verbal traduzido como presente no grego, presente indicativo, do português também. Então,
em lio para exercícios, isso serve para os seus próprios exercícios também. Você vai ter que traduzir lio de alguma forma. Para o português, eu vou entender como professor e você como aluno para efeitos didáticos que lio é o presente do português, certo? Presente, então lio, eu solto. Mas lá no seu Novo Testamento grego, pode ser que lio pode se referir ao tempo passado, mas ele está na forma do tempo presente. Enfim, isso é a ideia de aspecto. Mas para os nossos exercícios, provas, testes, tudo que a gente vai tratar aqui, você como aluno também, faça essa relação para que você possa aprender. Lio significa solto, tempo presente. Preciso dar uma palavra aqui sobre os verbos e os pronomes pessoais. Então vamos lá. Os pronomes pessoais no nominativo, eles aparecem aqui, por exemplo, ego, agapo, auten. Ego, agapo, auten significa eu amo ela, né? Mas como no português é eu a amo, certo? Mas vamos lá. Eu a amo. Mas você sabe que, por exemplo, em português também, eu a amo. Ou simplesmente amo-a. Para essas duas frases aqui, elas significam a mesma coisa, certo? Esse pronome eu aqui, ele não é necessário nessa frase para efeito de significação. Por quê? Porque eu a amo também está inserido o eu dentro desse o aqui. Mas nós utilizamos o eu para efeito de ênfase. E é a mesma coisa. É a mesma coisa que acontece no grego também. Então, eu a amo, ou então agapo, amo-a. Auten, amo-a. Certo? Ou seja, quando o pronome aparece, o autor indica uma ênfase. Então, por exemplo, o ros ego fellow, al ros su. Então, não como eu quero, al ros su, como tu, ou seja, mais como tu. Aqui Jesus Cristo está fazendo uma ênfase de oposição, certo? Entre ego, porque é fellow, é quero, certo? Quero. Então ele não quer dizer eu, não é como eu quero, mas como tu queres. Então nessa ênfase de oposição, nós temos o su oposto, aliás, o ego oposto ao su. E por isso ele utiliza o ego aqui. Ele poderia dizer o ros fellow somente, sem o ego. Mas para efeito de ênfase da oposição entre eu e tu, ou seja, entre ele, Deus Filho, e Deus Pai, ele traz a ideia do ego. Ele poderia dizer não como quero, mas ele quis dizer não como eu quero, que depois ele diz mas como tu queres. Essa é a ênfase que ele queria tratar. Jesus autos uk baptisten al hoi mafetai au tu. Então, o pronome pessoal aqui também, autos, ele também traz essa ideia de ênfase. A gente falou sobre isso no nosso último módulo. Então, Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então, esse pronome pessoal autos aqui, ele traz a ideia de mesmo. Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Mas especificamente sobre o que nós estamos tratando aqui, lembre-se da ideia de ênfase. Ego thelo hos su. Eu quero como tu, ou seja,
a oposição, a ênfase, mas nem sempre pode ser sobre oposição, pode ser sobre outras coisas, sobre outras ênfases que se queiram dar. A gente vai utilizar o pronome pessoal. Para nossa aula agora, nós temos o nosso vocabulário e aqui o nosso verbo grego akouo significa ouço, aprendo, obedeço ou compreendo. Para a sua memorização, tente memorizar sempre a primeira das acepções, ok? Então, no caso aqui, ouço. Akouo você pode lembrar, por exemplo, de acústica. Desculpe. Acústica ou acústico. Acústica se refere a som, então akouo tem a ideia de ouvir, certo? A ideia de som. Blepo significa eu vejo ou eu olho. Erro significa tenho ou seguro. Lembre-se sempre de memorizar o primeiro. Lio vai significar solto ou também destruo. Nomos você pode lembrar então de lei ou de princípio. Então, nomos você pode lembrar dos antinomistas, por exemplo. Antinomistas são aqueles que desprezam, né, a lei. Os antinomistas. Então, nomos, anti, a ideia de ser contrário, e nomos, a ideia de ser de lei. Hopo é a ideia de onde. Que lei, onde. Pisteo, pistel aqui, a ideia de creio, de acreditar, eu tenho fé ou eu confio. Mas você vai lembrar de creio. Então, pistel, a ideia de crer, de acreditar, de conhecimento nesse sentido, você pode lembrar daquele ramo da filosofia que é a epistemologia, que trata que trata do conhecimento. Prosopon é a ideia de rosto ou de face ou aparência também. Lembre-se aqui que você tem o U aqui, ele se refere ao genitivo, certo? Genitivo de nomos é nomu, genitivo de prósopo é prósopo. E o ro aqui, para nos lembrar, ro é o nosso artigo masculino, quer dizer que nomos é uma palavra masculina, e prósopo quer dizer que é neutro, porque to é o artigo para o neutro. Tote é então, ou depois disso. Tiflos significa cego. E hará significa alegria, gozo ou deleite. Então aqui você tem essas ideias para o vocabulário, então tente memorizá-los. Então, estamos aqui de novo para as nossas conclusões. Hoje a gente falou sobre um pouco sobre os modos, né, daquilo do verbo em português, do verbo no grego. Toda língua tem os seus modos, né? Os verbos têm o seu modo. E com isso a gente falou que quando a gente quer indicar alguma certeza, né, quando a gente quer fazer uma asserção, uma indicação, a gente usa exatamente o verbo no modo indicativo, como a gente aprendeu. E quando a gente quer indicar um desejo, por exemplo, né, uma vontade do coração, então a gente indica isso a partir do verbo no modo subjuntivo. Então, que eu estude, que você faça uma boa faculdade, que você aprenda bem o grego, né? Tudo isso são desejos, né, aspirações, e com isso a gente usa o verbo no modo subjuntivo, é justamente a ideia de que ele é mais subjetivo, vamos dizer assim, né? Algo mais interno que você está querendo trazer a partir da sua vontade, enfim. E quando você quer indicar uma ordem, você usa o verbo no modo imperativo. Então, estude o grego, memorize o vocabulário, né? Esse tipo de coisa. Então, isso a gente usa o modo imperativo, que é o modo para que nós tratemos as questões de ordem. Além disso, a gente falou sobre os elementos do verbo no modo indicativo, especificamente do presente, né? Então, a gente falou de liomen. A gente tem aí a raiz
do verbo. Então a gente tem li, que é a raiz do verbo grego. A gente vai falar muito sobre esse verbo porque ele é um verbo pequeno e ele serve muito de paradigma para os próximos tempos verbais, certo? E também a gente falou sobre a vogal conectiva, exatamente a vogal que liga, né, conecta aí a raiz, as terminações. Então no caso aí nós temos o ômicron, que é essa vogal conectiva, e também o man, no caso aí da primeira pessoa do plural, Leoman, nós soltamos, nós destruímos, e o man vai ser então a terminação. No caso a gente falou sobre as terminações pessoais primárias ativas. Você vai se habituar com esses títulos, né, das terminações, porque eles vão ser bem recorrentes aqui nas nossas aulas. Também nós falamos sobre a voz, a gente falou que nós trataríamos da voz ativa e também vamos pensar depois sobre a voz média, a voz passiva, enfim. Então, era isso que a gente queria tratar especificamente sobre os elementos. Falamos também sobre forma e paradigma, falamos sobre Leo, Lies, Liei, Leomen, Liete, Leosi. Espero que você tenha memorizado isso aí. Vai ser infinitamente necessário que você memorize esses paradigmas, especialmente esses iniciais, porque eles formam a base para o nosso entendimento dos outros paradigmas. Isso vai ser bem comum para a gente. Tratamos sobre uma diferença entre aspecto verbal e tempo cronológico. A ideia de que o aspecto ele quer dizer a minha perspectiva sobre a ação, e o tempo cronológico diz respeito a presente, passado, futuro, e que no grego não necessariamente porque um verbo está no presente, no tempo presente, isso quer dizer que ele vai estar no tempo cronológico presente. O tempo verbal presente nem sempre quer dizer que o tempo cronológico é o presente, né? A gente falou um pouco sobre isso aí, enfim. E falamos também sobre a ênfase com o pronome pessoal no nominativo. Então, quando Jesus falou ego eimi, ele só precisaria, por exemplo, ter falado eimi. Isso já indicaria eu sou, mas ele preferiu falar ego eimi. Quando ele fala isso, ele está dizendo eu sou. É como se ele estivesse chamando a atenção para si, para esse pronome que ele utilizou, né? Ego eimi re rodós, por exemplo. Eu sou o caminho. Ego, isso quer dizer que o ego é um pronome pessoal no nominativo. Isso quer trazer uma grande ênfase. E por último, nós tratamos também do nosso vocabulário, memorizamos algumas palavras e espero que você esteja aí trabalhando essas palavras aí para que elas estejam bem fixadas na sua mente. Então era isso, até a próxima aula, que Deus nos abençoe.